Opa, vamos continuar montando o seisão, que nem o pessoal costuma chamar aí. Então tinha parado, faltava montar os mancais, né? Colocar a capa aqui do mancal, torquear para ver se está girando livre. Na hora de montar a capa do mancal tem que tomar cuidado com o seguinte, tá vendo que tem uma chavetinha aqui, ó? Ela fica para dentro aqui do bloco do motor. Isso serve para bronzina não virar, tá? Para bronzina não virar junto no mancal. Tá vendo? Ela fica aqui também um pouquinho para fora. Aí agora sim. Ela fica um pouquinho para fora. Então quando ela apoia lá no bloco, essa parte aqui, ó, que tá para dentro, encosta no bloco e não deixa ela virar, ela fica travada. E vice-versa com a peça que tá ali. Então, opa, tá vivo. Posição de montagem, chaveta com chaveta. Então essa chaveta virada dessa maneira, porque a chaveta lá no motor também está virada para cá. Dá uma lubrificadinha, né? Não esqueçam de não montar seco. Tem um monte de gente aí postando coisa na internet montando motor a seco. Fica judiando do motor. Opa, faltou a segunda parte. Faltou a segunda parte do retentor bipartido. Então, esse rasguinho vai virado para dentro do motor. Essa é a posição. E monstro. Tem que ter certeza que ele encaixou direito no retentor, né? Lembra que o retentor estava um pouquinho para fora? Como eu tinha dito, uma lubrificadinha de leve com o próprio óleo do motor. De leve, porque senão o óleo vai virar um calço hidráulico aí dentro, tá? Só encostar. A câmera tá de gracinha hoje. Desligou sozinha. Não quer trabalhar. Vou soltar o mancal de encosto, porque eu já percebi que a hora que eu apertei ele, deu uma pesada no virabrequim. Então eu vou deixar ele por último, provavelmente eu vou ter que fazer ajustes nele ainda. E tá vendo por que você não pode montar seco? Porque você precisa ver como que a coisa está virando. Então, se você montar seco, a hora que você virar, você vai castigar a coitada da biela, ou a coitada da bronzina. Vendo se estão na
a ordem, né? Para facilitar a minha vida, eu já tinha deixado eles ali na ordem que eu ia usar, né? Continua livre. Continua livre. Continua livre, completamente livre. Agora eu vou apertar esse aqui, ó. Só encostar, na verdade, né? E aí eu vou precisar descobrir o que está acontecendo. Porque quando aperta esse, ele dá essa prendida, tá vendo? Ó? Ele ficou mais justo. Provavelmente é o retentor dando uma segurada aqui. Mas de qualquer maneira, eu vou troquear todos eles com ele solto, porque eu não quero a interferência dele agora. E aí depois que eu troquear todos eles, eu vou ver, vou tirar esse mancal e fazer alguns testes para ver quem que é o causador aí desse aperto. Então sempre do meio para as laterais, apesar dos mancais não estarem interligados, né? Aí, ó, depois de troqueado, eu não apertei os da ponta, né? Continua lindo. Livre, livre, livre. Vou apertar esse agora.
Mesma coisa, continua livre. Agora eu vou tirar esse último mancal, vou tirar o retentor e vou colocar ele de novo para ver. Vou montar sem o retentor, vamos ver o que vai rolar. Isso é só teste, tá? Se eu montar sem o retentor, ainda mais a parte de baixo, e não vai parar 1 litro de óleo dentro desse motor, é ligar e cuspir tudo. Só encostei, não apertei, aí ó, tá livre. Não preciso nem pensar 2 vezes, é o retentor que está segurando. O que eu vou fazer? Nada. Não dá para mexer nesse ajuste, tá? do retentor. Ele precisa de exercer pressão sobre a peça, porque senão ele não vai segurar o óleo dentro do motor. Então não posso fazer nada. Já vimos, né? Ó, livre, 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 livre. O negócio agora é montar o retentor aqui e ser feliz. Sem esquecer, né, de novo, vou falar mais uma vez que essa parte aqui é voltada para o óleo, tá? Onde tem esse canal é voltado para o óleo. Tem que encaixar ele com a mão, porque ele vai, o retentor está fora de centro, né? Pronto, todos os mancais apertados. Agora eu vou montar a traquitana ali com o relógio comparador para medir a folga do mancal de encosto. Tá aí, montei a traquitana aí com o relógio comparador para, na verdade, a base magnética, né, e o relógio comparador para medir a folga axial do virabrequim, o quanto ele vai se movimentar nessa direção. Então, como isso é feito, né? Encosta o apalpador do relógio em qualquer ponto do virabrequim que vá se movimentar na folga. Então eu escolhi a engrenagem, coloquei o relógio comparador aí, coloquei no 0, deixei ele marcando 0. Agora eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, para ficar bem visível, porque isso é muito sensível. Qualquer encostadinha no relógio, no virabrequim, a gente consegue medir a folga. Ele é bem sensível. Primeiro eu vou mostrar para vocês aí no ponteiro como ficou, e depois eu mostro como que eu faço isso aqui. Aí. Tá vendo, ó? Ele fugiu do 0, né? Ele fugiu quanto do 0? 1, 2 e meio. Então tá com 0,0025 polegadas. Vamos tirar a folga e medir de novo. Aí, 0,0025 polegadas. Isso aí vezes 25,4
dá 0,063 milímetros, está com 6 décimos de folga no mancal de encosto. É entre 5 décimos e... é entre 0,05 e 0,15 milímetros. Então tá bom. A folga tá ótima, tá perto do comecinho da escala. Se você deixar muito folgado, muito perto do 0,15, não vai durar muito tempo, né? Porque tem desgaste conforme o motor funciona. Então quanto mais justo dentro da tolerância você deixar, melhor. E como eu fiz a medição? Deixa eu afastar aqui a câmera. Com o relógio comparador apoiado lá, a gente, com uma chave de fenda, uma alavanca, tira a folga, né? Mede a folga. Movimenta o virabrequim nesse sentido. O movimento da chave de fenda é grande, mas o movimento do virabrequim é um negócio, putz, praticamente imperceptível. E é isso aí, tá dentro da folga, agora pau no gato, continuar montando esse motor. Pronto, agora que já tá, o vira já está montado, ajustado, medimos folga, a gente sabe a folga que tem mancal, folga de mancal de encosto, ele está virando livre, né, ó, bastante livre, tá vendo? Vira com os dedos, todos os mancais montados e torqueados, colocamos o retentor do último mancal. O que nos resta agora? Colocar os pistões e as bielas que já foram prensados, montá-los no cilindro. Eu gosto de montar com o motor nessa posição, porque aí posso usar a mão direita de um lado e a mão esquerda do outro lado do motor, para encaixar a biela no colo do virabrequim correspondente a ela, né? E aí o que vai fazer? Será que dá pra ver? Tá vendo que tem essas marcas diagonais aqui? Isso é o brunimento. Isso serve para manter um filme de óleo na parede do cilindro, porque afinal de contas o motor vai estar em pé e o filme vai querer escorrer. Então isso aqui serve para manter o filme de óleo no cilindro e para fazer com que os anéis trabalhem virando, porque se o anel ficar parado fixo na mesma posição, ele vai fazer um risco na camisa, no cilindro, e esse risco ele vai trazer perda de pressão e vai fazer queimar óleo por esse risco. E um risquinho de menos de 1 milímetro faz um estrago no funcionamento do motor ou no funcionamento do cilindro, né? Vai começar a queimar óleo por ele que vocês não fazem ideia. Deixa eu ver o que eu falo primeiro. Eu vou montar todos os cilindros que já estão com anéis. Eu deixei um sem anel para a gente falar sobre anel e pistão e etc. Mas eu vou montar os que já estão prontos primeiro e aí depois a gente fala sobre anéis. Anéis e pistão. Então é o seguinte, né? Como que eu vou montar o pistão com a biela no bloco? A gente precisa comprimir os anéis. Tá vendo, ó? O anel fica muito para fora do pistão, a gente precisa comprimir o anel para ele poder passar na camisa, porque vocês vão ver que ele fica bem justo. Olha o tamanho que está a abertura do anel aqui, ó. Tá vendo? E essa abertura vai ficar com 5 décimos, com 5 centésimos de folga, se eu não me engano. Eu já medi todos, não lembro de cabeça. Na hora que a gente for falar sobre o anel, eu falo a folga exata. Então o que eu vou fazer? Eu vou enfiar essa cinta no anel, no pistão, para comprimir os anéis. E aí com essa cinta, com o auxílio dessa cinta, a gente encaixa tudo no bloco. E o anel não pode ficar, a abertura do anel não pode ficar virada para o pino do pistão. E não pode ficar casando, as aberturas do anel não pode ficar desse jeito, porque senão vai queimar óleo, tá? Do anel de óleo, que é esse aqui de baixo, né, ó, tá vendo? A pontinha azul e a vermelha não podem ficar sobrepostas. E os encaixes ficam todos defasados, né? Que ele também tem 2 anéisinhos, vocês vão ver daqui a pouco como que monta isso. Então o que eu faço? É muito simples, né? A abertura de um anel para um lado e a abertura do outro anel para o outro lado, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. Tá vendo? Uma tá aqui, a outra aqui em cima. E pronto, tá tudo certo.
Agora eu vou encaixar. Vou lubrificar bem, limpar e lubrificar essa cinta de anéis. Vou encaixar aqui e depois colocar no bloco. Então o que eu vou fazer primeiro? Vou abrir a cinta, né? Porque senão não encaixa. Precisa servir, senão não serve. Aí, ó. Agora o pistão cabe dentro. Vou limpar ela. Sempre com um pano que não solte fiapo, né? Lambuzar com o óleo que a gente está usando para fazer a montagem do motor. Vou ver de qual cilindro que eu vou montar primeiro e vou lambuzar também. Vamos começar pelo cilindro número 1. Então vou lambuzar a sua respectiva camisa, o cilindro do motor com óleo. Então vou mostrar só de um, mas vou fazer igual para todos, tá? Passei óleo aqui na região dos anéis, tá bem melado de óleo. As pontas dos anéis estão viradas uma para cada saia do pistão, né? Uma para esse lado, outra desse lado aqui. Aí vou vestir, tá vendo, ó, a cinta. Apertar a cinta para comprimir os anéis. Não é a tarefa mais fácil do mundo, tá? Porque o anel ele quer abrir, né? Ele não quer ficar fechadinho. Apertei o máximo. Tá vendo, ó? Já está lubrificado. A parede do cilindro já está lubrificada. Vou colocar uma mangueira na ponta dos parafusos, para a ponta do parafuso não danificar o vira e o vira não danificar a ponta do parafuso. Tá vendo? Eu encaixei aí um pedaço de mangueira comprido para poder alcançar do outro lado, para proteger o parafuso, e vou lubrificar a bronzina. Lembrando que o rasguinho aqui da bronzina tem que ficar virado para cima. Por que para cima? Porque é onde está o comando de válvula. O comando de válvula nessa posição do motor, ele está aqui, que é para cima. Então esse rasguinho vai para cima. Tá vendo a saia? Será que vocês estão vendo alguma coisa aí? A saia já entra justinha, tá vendo, ó? O pistão não desceu ainda, tá? O pistão tá aqui. E aqui do outro lado, ó. Aí, ó. A mangueirinha protegendo aqui, ó. Pra ninguém bater em ninguém, né? Não ter contato metal. E aí aqui é o seguinte. Vou dar uma acertadinha na cinta. Garantir que ela encaixou direitinho, né? Ó, tá vendo que ela tá plana. Vou ver se é possível dar mais um aperto aqui. Quase. Vamos ver se dá agora. Outra medeira.
Não dá mais, tá no máximo. Então é isso aí. Assim tá bem encaixadinha. E aí, você não vai ficar dando cacetada aqui na cabeça do pistão não, tá? Você vai empurrar ele com firmeza para ele entrar, para os anéis passarem sem bater pela entrada do bloco, né, na camisa, e não correr risco de quebrar anel. Não precisa ficar socando a cabeça do pistão. Os tapinhas que eu dei, eu encostei o cabo do martelo de borracha na cabeça do pistão, assim, dessa maneira, e aí com a mão fui fazendo isso aqui, ó. Ele já encostou aonde deveria, já chegou no fim de curso dele, já encostou no virabrequim. Aí agora eu vou tirar essas mangueirinhas e colocar a capa da biela. Deixa eu ver se eu acho uma posição para mostrar isso. Vou tirar a mangueirinha, porque agora já tá todo mundo, não tem mais perigo, né? De ninguém cacetar ninguém. Oi. Passar na frente. A capa da biela. Tá vendo? Também vou lubrificar. A bronzina. E aqui tem que tomar cuidado. Você não tá vendo o que tá acontecendo, mas eu lembro, né? O comando tá pra cima. Então o rasguinho é pra cima também. Ainda não vou torquear, né? Vou só encostar, apertando um pouquinho de cada vez para ela encaixar por igual. E agora, o virabrequim não está mais tão simples de virar, porque você tem a pressão que os anéis vão exercer na camisa do motor. Então não vai ser mais tão simples virar isso aqui só com a mão. Vamos ver? Até que não foi tão difícil. Só para dar uma espalhadinha no óleo, né? Muito bom, já foi um. Vou fazer a mesma coisa para os outros 6. Não vou ficar mostrando esse passo a passo para todos. Quando tudo estiver pronto, estiver faltando só o 6º cilindro, que para vocês vai ser daqui a alguns segundos, eu volto a gravar novamente para a gente falar sobre anel, sobre pistão e etc. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os anéis de pistão, né? O anel do pistão ele serve para quê? Ele serve para fazer a vedação entre a parede do cilindro, que está no bloco, e o pistão. Além disso, qual que é a função dele, né? Eu diria que a principal função dele, através do contato entre o pistão e o cilindro,
é transferir o calor da combustão para as paredes do cilindro e através das paredes do cilindro para a água do sistema de refrigeração. O pistão ele não suporta altas temperaturas, tá? Os pistões originais eles suportam temperaturas aí na cabeça do pistão inferiores a 300 graus. No momento da combustão tem temperaturas superiores a 2.200, 2.500 graus, mas é por uma fração de segundos, é muito rápido. E como é um flash de temperatura, ela acaba se dissipando rapidamente pelos materiais, pela camisa do cilindro, pro bloco, para a água, né, do sistema de arrefecimento, e acaba aquecendo a água. Dentre outras coisas, né, então o anel ele serve para fazer a vedação entre o pistão e o cilindro, ele serve para transmitir o calor, para tirar o calor do pistão e mandar através do cilindro, da parede do cilindro, para o sistema de arrefecimento. E ele também equilibra, ele vai equilibrar o pistão, porque o pistão ele não entra com interferência no cilindro, ele entra com uma folga de 3 centésimos, se eu não me engano. E tudo que tem folga, né? Você imagina que aqui do lado, aqui as paredes do cilindro elas não estão encostadas porque tem folga, elas estão muito, muito perto da saia. Se não tivesse os anéis, o pistão faria isso, né? Se você montar o anel numa canaleta que está folgada, o pistão vai fazer isso, vai bater saia. Se você montar o jogo, pistão e anel, num cilindro que está muito folgado, o pistão vai bater saia. Quando tem o efeito de detonação, a vibração que essa detonação gera na cabeça do pistão faz bater saia, né? Normalmente o barulho que se escuta, né, clá, 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 é o pistão vibrando e batendo saia. Então o anel ele é muito importante. Tá? Se ele não tiver em boas condições, se a folga não tiver ideal, você vai ter problema. Você não vai ter vedação, você não vai ter a pressão, né, gerada na combustão. Em vez dela empurrar, dela gerar energia e empurrar o pistão para baixo, ela vai vazar pela lateral do pistão, vai para o cárter, e aí vai aumentar a pressão no cárter, vai evaporar o óleo do cárter pelo sistema de respiro do cárter, vai voltar para a admissão, vai sujar a vela, etc. Pode queimar óleo, porque o óleo vai subir, né? No momento que o pistão está descendo, aqui o anel teria que estar vedando. No momento que o pistão desce, você tem vácuo aqui em cima. Então se você tem folga no anel, você acaba, nesse momento de descida, acaba sugando o vácuo, sugando pelo vácuo que está formando na cabeça do pistão, você suga os vapores de óleo que tem no cárter. E aí você acaba jogando, contaminando a parte alta do cilindro aí, com vapores do cárter, né, através dos anéis. Então é muito importante isso, né? Tem que tomar cuidado na hora de montar. Tem inúmeras maneiras de fazer errado, né? Ah, mas eu abri o motor, mas eu não vou trocar pistão, não vou fazer nada, vou trocar só anel. E aí o motor está folgado, né? O cilindro está folgado, você põe um anel novo, justinho, forte lá, fica batendo saia, depois o pessoal não sabe por quê, né? Tem uma lenda também que diz que motor com alta taxa de compressão, e alta taxa de compressão a gente sabe que é acima de 14:1, mas tem gente que acha que 11 é muita taxa, para o álcool não é. Então tem uma lenda também que diz que o motor com muita taxa de compressão vai bater saia. Não vai bater saia, só vai bater saia se tiver algum erro de montagem, alguma coisa fora de medida. Eu vou pegar aquele manualzinho da COFAP para mostrar algumas figurinhas sobre anéis, para a gente entender um pouquinho, né? Mas antes de chegar nisso, as áreas do pistão elas não são iguais. O pistão ele não é redondo, tá? Estranho, não é isso, mas ele não é redondo. Então aqui, ó, essa distância das saias, esse diâmetro, ele é maior do que o diâmetro da parte de cima do pistão, porque aqui é onde vai concentrar boa parte do calor e vai dilatar mais. Então o que acontece? Ele é fabricado com
a área aqui dos anéis num diâmetro um pouquinho menor do que a área da saia, porque a saia ela não vai esquentar tanto, ela não vai aquecer tanto quanto a parte alta do pistão. E com o aquecimento isso aqui vai se dilatar, vai aumentar de tamanho. Então se fosse do mesmo tamanho, do mesmo diâmetro, né, ia travar, não ia dar certo, não ia funcionar. Se eu lembrar de mais alguma outra curiosidade eu falo. No vídeo anterior, né, teve uma pessoa que perguntou, ele notou que na montagem desse pistão não ficou, aparentemente não tinha ficado centralizado aqui dentro, né? Não sei se dá pra ver aí, ó. Lá quando tiver montado no motor, a posição que vai ficar é exatamente essa, é no centro. Tá vendo aqui, ó? Tá rente. E aqui passou um pouquinho para fora. Desse jeito não tem problema, tá? O que não poderia ficar era assim, ó. Aqui passou para dentro e aqui para fora. Por quê? Porque aqui vai ter uma área menor de apoio do pino. Como ele ficou rente aqui, ó, então isso não é um problema, tá? Não precisa se preocupar, não é um problema. O problema é como eu falei, se ficasse assim uma parte muito para fora, né, e a outra muito para dentro, invertendo aqui, ó, isso, aqui ficou bem para dentro e aqui ficou bem para fora, aí seria um problema. Mas do jeito que esse aqui ficou não tem problema, tá? Tá tudo bem com ele. Falando do anel, deixa eu ver se eu consigo mostrar o perfil do anel. Tá vendo que ele tem um chanfro aqui, ó? Ele é chanfradinho, essa parte. Não sei se vou conseguir mostrar, mas vocês vão entender por quê. Então tem os anéis de compressão, que são os anéis que vão na parte alta do pistão, nessas duas canaletas, né? Que são eles que vão fazer a vedação da câmara de compressão. E aqui vai um anel raspador de óleo, que mais parece uma molinha. Então ele tem duas lâminas. Depois eu vou montar, vocês vão ver. E essa molinha que vai no meio, importante, tá? Pontinha vermelha e pontinha azul não devem ser montadas sobrepostas, tá? Elas têm que ser montadas encaixadinhas dessa maneira. Então a função desse anel é raspar o excesso de óleo que tem no cilindro. O cilindro é a parede da camisa lá, tá? E esses aqui são os anéis de compressão, tá? Tem lado, tem jeito para montar, tem posição de montagem. É muito importante isso, porque se montar errado não vai funcionar direito. Parece óbvio, né? Mas às vezes não é tão óbvio. Então tá aqui, ó, mais uma vez o manualzinho da COFAP sobre motores, né? Então aqui o que acontece, ó, esse azul mais escuro é o anel, tá? Aqui é cortado, né? Uma seção. O verde é a parede do cilindro e o azulzinho mais claro com a setinha é o pistão. Então quando o pistão está descendo, né? Lembra que eu falei que na cabeça do pistão tem vácuo? O que acontece com o vácuo? Ó? Por aqui, ó, ele acaba puxando, e até pelo próprio movimento, né? Que tem folga, né? Entre o anel e o pistão. Então pelo próprio movimento, mais a geração de vácuo aqui, quando o pistão está descendo, o anel ele é pressionado para a parte de cima da canaleta. Isso aqui é anel de compressão, tá? São os dois anéis de compressão. E aí o óleo, né, que está no cilindro, ele lubrifica a parte de baixo do anel. E isso aqui acaba servindo para roubar temperatura, para roubar calor, tá? Pode ver, ó, que entre o pistão, entre o anel e a parede do cilindro, tem um filmezinho de óleo, tá? E é muito fininho. Então se você colocar um óleo muito viscoso no seu motor, a formação desse filme aqui vai ser deficiente. Se você colocar um óleo muito fino, não vai ter filme, porque ele vai escorrer muito fácil da parede do cilindro. Lembra que a parede do cilindro ela tá de pé, né? Então tá sempre, a gravidade está sempre puxando aí o fluido para baixo. Então beleza, o pistão está descendo no tempo de admissão, o anel encosta na parte alta do pistão, na parede do cilindro e o fluido, o óleo, né, lubrificante, entra atrás do anel. No tempo de compressão, acontece o contrário, ó. O anel ele fica encostado na parte de baixo e é aberto então um canal entre a parte alta do cilindro e a parte de trás do anel. E aqui ainda tem o filme de óleo. Quando acontece a combustão, acontece isso aqui, ó. A pressão da combustão, ela entra pelo vão entre o pistão e o cilindro, entra pelo vão atrás do anel e do pistão e empurra o anel para a parede. Então esse é o momento de máxima vedação do anel.
Por isso que é importante a folga na ponta dos anéis, daqui a pouquinho vocês vão ver. E por isso que é importante montar o anel na posição correta. Lembra que tem um chanfro? Ó, aquele anel que a gente está usando, ele é assim, ó, ele tem um chanfro aqui. Esse chanfro ele serve para facilitar a passagem da pressão por aqui para essa região e empurrar o anel para lá. Tem alguns pistões, normalmente de competição, né? Que tem um furinho aqui nessa região, aliás, aqui ó, tem um furinho nessa região, chama gas port, que na hora que tiver o momento da explosão, o momento da pressão da combustão, o fluxo de gás já vai passar direto por aqui. E isso aumenta absurdamente a vedação na região dos anéis, só que também aumenta o desgaste. Então, para motor de rua, motor que tem que ter compromisso com durabilidade, isso não é uma coisa assim muito interessante. E depois, no tempo de descarga, o pistão está subindo, né? No tempo de escape, o pistão está subindo, e aí não tem, o anel ele não tem um esforço muito grande. O esforço do anel é no tempo da combustão. E aí, lógico, de novo, né? Nesse momento, a temperatura muito alta, o anel ele acaba sendo um transferidor da temperatura para a parede do cilindro, que vai transferir o calor para a água do motor, para a água do sistema de refrigeração. Pois bem, meu bloco veio da retífica, tá brunido, tá tudo direitinho, o pessoal da retífica caprichou, tá a coisa mais linda. Eu preciso montar agora os pistões, né? Tem todo aquele passo a passo que a gente falou sobre BL, etc, sobre balanceamento, né? Tudo aquilo que você vai fazer antes de chegar nessa parte, mas agora eu já vou montar os pistões, já fiz tudo, já está tudo pronto. É só pegar o anel, instalar ele na canaleta, ajustar as aberturas dos anéis para não coincidirem umas com as outras e montar e colocar no motor? Não. Você precisa conferir a folga entre as pontas dos anéis. E tem um jeito para fazer isso. Tem um monte de ferramenta, tá? Para isso, para centralizar o anel, para deixar ele paralelo no cilindro, etc. Mas tem um jeito mais prático de fazer, que é o que eu vou mostrar agora. Então tá aí, né? Já montei a maioria dos pistões desse motor, com biela, etc. Vou tentar mostrar a maneira que a gente faz o ajuste da folga da ponta do anel de uma maneira que não seja catastrófica. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Catastrófica que eu digo da câmera cair, que ela está em cima do pistão aqui. Vou tentar, vamos ver o que vai acontecer. O que eu vou fazer primeiro, né? Para esse momento aqui eu costumo usar um pouquinho de WD. Só para não... para o anel não ter um atrito intenso com a parede do cilindro, tá? Então eu passo um pouquinho de WD, coloco o anel, então já coloquei o anel aí, tá vendo? Só que eu preciso garantir que o anel ele vai estar paralelo com o bloco, que é a maneira que ele vai funcionar, para eu conseguir medir a folga que tem aqui na ponta do anel. Como eu vou fazer isso? Vou pegar um pistão que vai ser usado nesse motor, porque ele vai entrar bem justo. E com o auxílio do pistão, eu vou deixar o anel paralelo. Tá vendo? Ó? Vou deixar em volta do pistão, essa parte aqui do apoio do anel paralela com o bloco do motor, em toda a volta do pistão. Pronto. Já garanti que o anel está paralelo ao bloco. E aí com o calibrador de lâmina, eu vou passando as lâminas aqui e vamos ver qual que é a folga. Não é, ficou muito justo. Também ficou muito justo. Muito justo ainda. Estou escolhendo lâminas cada vez mais finas, tá? Muito justa, mas tá quase.
Pronto. Ela passa tocando nos dois lados do anel, mas não passa com força, ela não movimenta o anel. Então essa é uma lâmina de 4... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aí, ó, 0,4 milímetros, é até 0,5 para esse motor. Tem gente que monta com folga menor, eu vou seguir a folga do fabricante. Pronto, já medi a folga da ponta do anel, tá vendo ali, ó? Eu vou fazer isso com os dois anéis de compressão, com os anéis de óleo. Se tiver muito apertado, com uma lima pequenininha, delicada, eu vou limar a ponta do anel de uma maneira que ela fique reta e plana para acertar a folga. Nunca precisei fazer isso, tem ferramenta para fazer isso no mercado, tá? Ferramenta específica para isso, eu nunca precisei fazer. Se a folga estiver muito grande, tem alguma coisa errada provavelmente no cilindro. O cilindro deve estar muito folgado. Mas se a tolerância de folga entre o cilindro e o pistão estiverem boas e a folga da ponta do anel estiver grande, você tem duas opções. Ou comprar outro jogo de anéis e ver se acontece a mesma coisa, ou comprar um jogo de anéis uma medida acima do que você está usando, e aí com a lima ou com a ferramenta específica, desbastar a ponta do anel e acertar a folga, tá? Tudo isso é ajuste, tá? É dia a dia, não é nada demais, não é nenhum absurdo, não é querer reinventar a roda, nada disso. Então tá vendo, ó, o contato do anel com a parede do cilindro, ele é total, e aqui do outro lado você tem água, né? Então o anel que vai pegar, roubar o calor da cabeça do topo do pistão e passar para a camisa, e da camisa a água vai acabar levando isso embora no sistema de arrefecimento, tá? Então depois de tudo isso, dessa medida feita em todos os anéis, aí você monta o anel no pistão. Por isso que vocês vão vendo aí, ó, tem números nos cilindros, tá vendo, ó? Número 1 no pistão, né? 2, 3, 4, esse aqui já apagou, era o quinto, e o que eu vou montar ali é o sexto, tá de ponta cabeça, né? É o sexto pistão. Por que eu coloquei esses números? Porque eu peguei o pistão daquele lá, que é o número 6, quando ele não tinha número, não tinha para onde ir, ele estava órfão, coitado, sozinho no mundo, fiz essa medição do anel aqui com ele, né? Ajustei com ele aqui, encontrei os anéis que eu ia usar neste cilindro e vou montar nele, né? Então eu deixei ele por último, porque eu não tinha como misturar as coisas. Fiz isso para todos, e aí, acabei de montar os anéis no pistão que eu usei para medir a folga no cilindro número 5, então esse é o 5, ele vai voltar para lá, e ele vai ser montado na biela de número 5. Então tudo tem ordem, tá? Tem que fazer direitinho, não misturar as coisas, para você minimizar ao máximo a chance de uma cagada grande. Bom, agora chegou a hora de montar os anéis no pistão, né? O que eu fiz? O pistão não está preso, tá? Ó, tá vendo? O pistão está solto. Quem está preso é a biela. E eu prendi ela de modo que o pistão ficasse só encostado aqui para ele não ficar movimentando e eu conseguir fazer o trabalho da melhor maneira. Então primeiro, vou colocar o raspador de óleo, que é o anel mais fácil de montar, não precisa de ferramenta. E a gente começa montando de baixo para cima, porque depois que os anéis aqui estiverem montados, vai ser muito, muito mais difícil montar com raspador de óleo. Esse anel a gente pode encaixar dessa maneira, sem medo de errar, tá? Sem medo de fazer caca. Então o que eu vou fazer? Um rasgo virado para cá, ou a gente pode fazer assim, ó, para ele não coincidir com o anel aqui de cima. Esse rasgo virado para cá. Vou colocar a molinha do raspador. O múmia, é a molinha primeiro nesse pistão aqui, porque esse anel é que vai segurar o raspador no lugar. Viu? Presta atenção para não fazer a mesma cagada que eu fiz. Eu montei 10 e errei de novo. Então vou montar a molinha, beleza. Encaixou perfeitamente, né? Não ficou encavalado assim, não pode, inclusive é ruim até de desmontar se ela ficar. Tem que ficar desse jeito. Tá vendo? O azul e o vermelho estão aparecendo. Esse rasguinho eu vou deixar aqui no meio, para não coincidir
com os outros rasgos. Agora sim, esse anel que vai segurar o raspador. Com cuidado para não danificar, não amassar ninguém, porque se amassou é lixo, tá? É sucata. Conferir, né? Ó, o azul e o vermelhinho estão aparecendo. A abertura tá para cá, beleza. Montar o outro anel que vai proteger aqui, que vai segurar o raspador no lugar, com a abertura virada para o outro lado. Pronto. Aí tem uma ferramenta para fazer a montagem dos anéis de compressão, tá? Putz, é baratíssima e ajuda um monte a montar o anel sem danificar, sem entortar, sem deformar ele. É um alicatezinho, tem vários modelos, tá? Esse é o mais simples que tem. Então você encaixa aqui, abre o suficiente para ele passar pela cabeça do pistão. Não vai arreganhar o anel, tá? Que você deforma ele, nunca mais ele fica como deveria. Não é nessa canaleta, na canaleta de baixo, meu filho. Aí. Já encaixou. Ah, muito importante. Eu não reparei e também não falei pra vocês, mas ele tem posição de montagem, tá? Os dois, apesar de não ter, desse segundo anel de compressão, ele não ter a geometria deles ser a mesma, né? Em cima e embaixo, eles têm posição de montagem. Então vocês olhem isso aí, tá? Antes de fazer o que eu fiz, porque eu montei invertido. Agora tem que tirar ele e montar ele do jeito certo. Com cuidado para não danificar o anel. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo, mas ele tem aqui, ó. Não sei se vai dar para focar. Tá escrito top. Então top é para cima. E aí numa hora dessa, se você tá sem a ferramenta, a chance de você estragar o anel, cara, puta, aumenta exponencialmente. E esse aqui, como ele tem o chanfrozinho aqui, né, ó, tá no zoom aí. Tem um chanfro aqui. Fica fácil de identificar só pelo tato, né? E aqui tá escrito esse lado para cima, ó. Aqui, né, ó. Deixa eu ver. Aí. Top. Então esse lado para cima. Pronto, todo mundo encaixado. Aí vou montar ele no bloco. Da mesma maneira que eu fiz com os outros, né? Um rasgo virado para cá e o outro rasgo virado para outra saia. Para ninguém ficar na parte mais... com mais propensão a passar gases do cárter para cá e jogar gases da compressão para o cárter. Então fica escondidinho aqui, virado para a saia do pistão. A gente tem que ver se está todo mundo virando livre, né? Ó. Excelente. Já virei o motor na posição, vou ajeitar o virabrequim para ele ficar no ponto morto superior desse lado aí e me economizar esforço. Pronto.
Então tá, ó. Biela número 6, pistão número 6, no cilindro de número 6. Agora eu vou encaixar esse danado aqui. Para variar, acabou a bateria da câmera na hora que eu estava montando o cilindro número 6. Mas vocês viram a montagem aí do primeiro cilindro. É exatamente a mesma coisa, né? Então eu terminei de encaixar ele aqui. Tá todo mundo já bonitinho aí esperando. Eu acho que a parte de pistões e anéis, acho que foi o suficiente que tinha para falar, pelo menos o que eu me lembrei, foi dito aqui. Então esse vídeo termina por aqui. Obrigado para quem acompanha o canal, para quem tem paciência de assistir os vídeos, deixe seus comentários aí. Reclamem, né? Se vocês acharem que a didática não tá bacana, dá um toque aí que eu acabo me adequando. E para o vídeo da semana que vem, a gente vai falar sobre cabeçote, né? Tem algumas modificações nesse cabeçote, nada muito extenso. Acho que já dá para perceber, né, que a válvula de admissão que a gente está usando nele é um pouquinho maior que a válvula de admissão original. E tudo tem um motivo e tem outras modificações aí. Então esse é o vídeo da próxima semana. Da próxima semana eu não sei, na verdade, porque eu não coloco em dias toda semana no mesmo dia, né? Conforme eu vou montando o motor e dando tempo de editar os vídeos, eu vou soltando eles aí no YouTube. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo.